apresentar nessa aula uma das técnicas de pintura mais versáteis para ser usada sobre papel de arroz. Ela é especialmente indicada para quem está começando a trabalhar com papel de arroz, pois a pintura é feita no seu ritmo de trabalho, sem se preocupar com secagem, mistura de produtos e precisão nos traços. Além disso, ela aceita muito bem retoques e sobreposições de cores. Com efeito de cores bem suaves, usamos essa técnica para a pintura completa das peças, para fazer sombreados, degradê de cores ou até mesmo dar um brilho acetinado ao papel de arroz. Nas flores, apliques e barrados recortados deixam um efeito leve e natural como a seda, lindo, suave e sofisticado. Por isso, essa é uma das técnicas mais versáteis da pintura sobre papel de arroz. E para conseguir esse resultado aqui, você só vai precisar de um pincel e um corante de boa qualidade. A qualidade do pó corante é fundamental para a boa cobertura das peças. Prefira pós mais finos, como este, ao invés de pós espessos e com grumos, como esse outro. Vale a pena gastar mais e investir em pó corante de ótima qualidade. Eu uso pó corante lipossolúvel, ou seja, solúvel em bases oleosas. Esse tipo de corante é muito versátil e usaremos em várias técnicas de pintura sobre papel de arroz. Cubra sempre a área de trabalho com papel toalha, pois o pó corante faz bastante sujeira. Vou mostrar a você 3 formas de pintura a seco. Na primeira delas, usarei a brochinha para conseguir cores mais definidas e acentuadas. Na segunda, teremos cores mais suaves sobre a flor 3D já montada e para isso usarei o pincel macio. Por fim, farei um degradê no barrado recortado usando pincel chato e pincel macio. Separe o pó corante e a primeira pétala a ser pintada. Essa pétala será o seu guia de cor para as outras pétalas da flor. Com a brochinha, pegue um pouco do corante, tire o excesso e espalhe sobre o papel de arroz com movimentos circulares. Nessa flor, escolhi fazer o miolo mais escuro e por isso as pétalas pequenas serão pintadas frente e verso, só para acentuar mais o tom escuro da flor. Que você coloca sobre o pincel e a quantidade de pó corante aplicada vão definir o tom da peça, ou seja, para peças mais escuras, repita a aplicação várias vezes até chegar na cor desejada. Já para as peças mais claras, passe a brochinha de leve sobre o papel de arroz e aplique pouco pó corante. É exatamente isso que faremos nas pétalas médias. Vamos pintar um tom mais claro do que o das pétalas pequenas, usando menos pó corante, menos força sobre o papel e pintando só a frente das pétalas.
borrachinha é indicado para superfícies planas por causa da força que temos que aplicar para chegar nos tons desejados. Por isso, eu estou usando sobre as pétalas da flor desmontada. Por fim, é só pintar as pétalas grandes bem de leve, com pouquíssimo pó corante e mantendo sempre um tom mais claro do que as pétalas médias. Se quiser, você pode pintar também a base redonda da flor. Dessa forma, conseguimos montar um degradê de tons perfeito, lindo e harmonioso. Para essa flor, nós usaremos 5 pétalas grandes, 4 médias, 4 pequenas e uma base redonda. Nessa fenda, passe o pincel umedecido com água em uma das pontas e sobreponha a outra para dar curvatura à pétala. Faça a mesma curvatura em todas as pétalas grandes. Nas pétalas médias, feche um pouco mais essa fenda para ter uma curvatura mais acentuada. E por fim, deixar as pétalas pequenas mais curvadas do que as médias, fechando um pouco mais a fenda, pois essas serão o miolo da flor. Eu gosto de testar a posição das pétalas grandes sobre a base redonda antes de começar a colagem. Isso ajuda a visualizar o diâmetro e a proporção da flor. Para a montagem, é só passar um pincel úmido no verso da pétala grande e fixá-la sobre a base redonda. Uma dica importante: sempre sobreponha uma parte da pétala que vai ser colada com a outra pétala que já foi aplicada. Se você quiser reforçar a fixação das pétalas sobre a base, basta retocar o verso da montagem com um pincel úmido. Agora é só fazer o mesmo e colar as pétalas médias sobre as grandes e as pequenas sobre as médias.
madeira seca, o resultado de cores é sempre bem mais suave do que os demais, pois não podemos colocar muita força sobre o papel de arroz e cuidado é fundamental para não estragar a peça já montada. Por isso, eu uso sempre o pincel macio com pó corante e em movimentos circulares vou colorindo as pétalas para chegar no tom que eu quero.
fazer o degradê sobre o barrado recortado, usaremos pó corante e 2 pincéis, um chato e um macio. Eu sempre gosto de fazer uma cor guia quando se trata de degradê. Por isso, com o pincel chato, faço uma área mais escura na borda do barrado. Depois, com o pincel macio e em movimentos circulares, vou colorindo a peça de cima para baixo para chegar no tom que eu escolhi como mais claro. A partir daí, é só continuar com o pincel macio em movimentos circulares, escurecendo gradativamente a cor da peça até chegar no tom escuro da borda oposta.
pincel chato entra aqui só para reforçar a cor nos pontos onde ela precisa ser mais forte. Com o pincel chato, vamos passar uma camada fina de gel de brilho no verso do barrado. Faça isso com cuidado para não borrar o gel para frente do barrado, porque ele contém água e isso vai estragar a sua pintura. Não use o CMC, pois ele contém mais água do que o gel de brilho e vai deformar o papel de arroz. Se você quiser aplicar esse borrado sobre o chantilly, basta colocá-lo direto sobre o bolo. Mas cuidado, se o chantilly for de base mais líquida, o barrado pode deformar. Agora é só aplicar o barrado sobre a pasta e assentar delicadamente. Você pode fixar a flor do topo com a pasta americana e CMC.
começar a aula mostrando o efeito de brilho acetinado sobre o papel de arroz, que eu adoro e é bastante versátil para decorações rápidas. Basta usar pó corante metalizado, perolizado ou brilhante com um pincel macio e aplicar direto sobre o papel de arroz. Mas aqui é fundamental que o pó corante seja de ótima qualidade, para que o efeito fique assim, leve e acetinado. Agora, é só praticar e seguir as dicas dessa aula que você fará decorações incríveis como essas apresentadas aqui. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula. Até lá!